A paz do Senhor, boa noite, querido irmão, querida irmã, boa noite, meus amados, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, que o Senhor, esteja nesse dia, estendendo a sua destra e concedendo o desejo do seu coração. Consagrar esse tempo de oração, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Ebenezer, até aqui nos sustentou, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir que nesse dia, Senhor, meu Deus, venha, Senhor, venha sobre nós, Senhor, a tua mão de poder, sustenta nossas vidas, tudo que temos e somos, Senhor, por debaixo, Senhor, meu Deus, das tuas asas nos cobre nesse dia. Senhor, apresentamos toda a nossa vida com tudo que temos e somos e pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo. Senhor, que nesse tempo de oração, venha a tua graça, venha a tua palavra, venha a revelação do teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, ser guiados pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus hoje, que nós vamos falar, é quando o Espírito Santo de Deus, ele se levanta por nós. Quando existe um combate, uma luta, e ele vai levantar para fazer uma peleja por nós. Nós vamos ver isso através da palavra de Deus, que está no livro de Isaías 59. Vamos ler a partir do 13, para entender um pouquinho do contexto, ficar um pouquinho mais longuinho, mas nós vamos devagarzinho e depois a gente vai comentar. Que diz assim, Isaías 59, 13, que fala: como prevaricar e mentir contra o Senhor e o retirarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. No 19 que diz, então, temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascimento do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Glória a Deus! Nós vamos ficar, hoje nós vamos comentar esse último verso, quando fala, verso 19, Isaías 59, verso 19, quando diz, então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascimento do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Glória a Deus. Aleluia, palavra forte, Essa palavra o Senhor me deu num tempo de oração, Eu estava orando e eu fui declarando a palavra e ali o Espírito do Senhor, ele foi falando comigo sobre esta palavra, Quando ele fala, que vindo o inimigo como uma corrente de águas, quer dizer, nós temos todos nós temos inimigo. E o nosso inimigo, a palavra de Deus diz que não é carne, não é sangue, não é um homem, não é pessoa, Não vamos levar por esse lado, mas a palavra de Deus diz que nós temos um inimigo. E esse inimigo é Satanás, é seus demônios, são as hostes da maldade, Então ele vai agindo contra as nossas vidas, ele vai fazendo o quê? Ele vai formando, suas armações. E a palavra de Deus diz, então, quando vem o inimigo contra as nossas vidas, como uma corrente de água, quando a gente lembra numa corrente de água, a gente já logo pensa, quando passa aqueles rios com aquela correnteza, ou então quando dão aquelas inundações que vai vindo aquela força de água que vai levando e destruindo tudo. Então a palavra de Deus diz, compara, Ela fala que é como se fosse uma corrente de água. Quando o inimigo vem, como se fosse uma corrente de água, como se fosse uma inundação, como se fosse uma correnteza, Com aquela força, com aquela fúria, com aquela destruição. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, quer dizer, o Espírito Santo de Deus, Ele arvorará, agitará, moverá a sua bandeira. Quer dizer, a palavra de Deus diz que ele vai movimentar.
quando ele vê, né, o inimigo ele vem contra as nossas vidas com força, com fúria, como se fosse uma correnteza, né, querendo destruir com tudo. Então o Espírito de Deus, ele se levanta para ele produzir, né, a verdade e o juízo, para ele produzir por nós, né, uma peleja que ele vai adiante de nós. Quer dizer, uma bandeira. O Espírito Santo de Deus, ele tem a bandeira, que é uma verdade, que é a justiça. Então, todas as vezes que o inimigo, né, já lemos desde o comecinho ali, né, que vinha falando da verdade e da justiça, que muitos começaram a mentir, e que a verdade, aqueles que iriam falar a verdade, proceder de verdade, iriam pagar um preço, né? Então, aqui a palavra de Deus diz, né, nesse contexto, que o Espírito de Deus, quando o inimigo ele faz, né, uma armação, quando ele vem com uma cilada, quando ele vem como uma corrente, com uma fúria, com uma destruição, então o que acontece? O próprio Espírito de Deus, ele se levanta por nós, ele peleja contra os nossos inimigos, ele pega a nossa luta para ele, né? Ele toma a luta e ele levanta para combater, quer dizer, ele alvoraça uma bandeira, ele diz, não, peraí, isso aqui eu tenho uma bandeira, né? Ele tem uma bandeira, e a bandeira dele é a verdade, a justiça, e a bandeira, né? Nossa bandeira no dia de hoje é o nome do Senhor. Então a palavra de Deus diz, né, que todos iriam conhecer, né? Que todos iriam conhecer, todos temeriam o nome do Senhor, né? Quando aparecesse a glória e quando o Espírito de Deus ele viesse em movimento, quando ele movimentasse, quando ele agitasse a sua bandeira. Então a gente entende, né, que é o nome do Senhor, que é a bandeira nossa, né? E o Espírito ela agita essa bandeira, que ele sai no nome do Senhor, ele sai para combater, né? Ele sai para a verdade, ele sai para a justiça. Então quando nós nos movimentamos nessa terra, né, com a verdade, íntegros, corretos, né? Somos tementes a Deus dentro do princípio da palavra de Deus, né? Então o Espírito de Deus, ele vai comandar esta batalha, ele vai tomar a batalha para ele, né? Ele vai batalhar por nós, ele vai se encarregar dos nossos inimigos. Então muitas vezes nós achamos que nós temos que pelejar e pela palavra é o contrário, né? Tem tido alguma injustiça, né? Tem realmente vivido uma vida na verdade, com retidão. Pode deixar que o próprio Espírito de Deus, ele toma para si essa peleja, ele toma para si essa batalha e ele vai, né? Ele vai comandando, ele vai adiante, ele vai alvoroçando, ele vai arvoraçar, ele vai agitar a bandeira dele, e a bandeira do Espírito é justiça e é verdade. Por isso que nesse dia de hoje, a nossa palavra, né? Diante dessa palavra que o Senhor aqui entregou, é que nós temos que entender que a nossa parte é andar em retidão e justiça. Nossa parte é sermos íntegros, corretos, tementes a Deus, né? Verdadeiros, cheios de dignidade nessa terra e debaixo do princípio da palavra de Deus. Aí nessa hora, quando nós temos todos esses requisitos, quando nós estamos, né, apoiados certinho dentro da palavra, aí o inimigo ele pode tremer, porque o Espírito de Deus é ele que levanta. Pela palavra fala que ele vai agitar, ele vai batalhar, ele vai nos dar vitória, né? Então por mais que o inimigo tente, por mais que o inimigo agite todas as circunstâncias, chega um momento em que o Espírito de Deus, ele diz, não, aqui já deu, né? Aqui já deu, vamos parar com isso, pode deixar que eu tomo conta, pode deixar que esse negócio é meu. Então, que fique para nós essa palavra, né? Que a nossa parte é sermos retos, íntegros, corretos e tementes a Deus. E o resto, pode deixar na mão do Espírito Santo, que ele vai levantar-se contra todo inimigo que se levantar com fúria, como uma correnteza, uma força, com uma ira ou com uma destruição, porque ele é Deus e o nome do Senhor vai ser exaltado em tudo e sempre enquanto nós existimos nessa terra, que o Senhor sempre vai lutar nossas pelejas, ele sempre vai lutar nossas batalhas quando nós realmente estivermos debaixo do temor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor, né, nos revestir com a integridade. Por isso que lá no livro de Efésios fala, né, ali sobre toda a armadura do cristão, que nada mais é, né,
da gente ter íntegro com o Senhor, andar íntegro nessa terra, onde cada parte das nossas armaduras é uma porção da nossa personalidade, da nossa integridade nessa terra, diante dos homens e diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, obrigada pela tua palavra. Sim, Senhor, nós queremos andar em retidão nessa terra, Senhor. Ajuda-nos, Santo Espírito, a realmente sermos íntegros, verdadeiros, corretos, Senhor, dentro do princípio da palavra de Deus, Senhor. Aninha nosso coração com a palavra. Aquece, Senhor, meu Deus, os nossos corações com a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, sela essa palavra, a tua palavra nos nossos corações. Inculca na mente, Senhor, meu Deus, para que nós não venhamos a pecar contra ti. E que tenhamos, Senhor, meu Deus, dentro, Senhor, do princípio da tua palavra, a graça, Senhor, de andarmos nessa terra, Senhor, em retidão e temor ao Senhor, para que o Espírito de Deus, todas as vezes em que vê os nossos inimigos se levantando, ele mesmo possa levantar na peleja e ele possa assim agitar sua bandeira, a verdade e a justiça. Pelo nome do Senhor, essa é a nossa bandeira, Senhor. Por isso, nesse dia, nós te pedimos, Santo Espírito, cerca-te de nós, acerca-te de nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser guardados por debaixo das tuas asas contra todo inimigo de perversidade, de mentira, de difamação, Senhor, meu Deus, que tem se levantado, Senhor, meu Deus, em nossas vidas, em nossos dias, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que nesse dia, Senhor, seja os teus olhos sobre as nossas vidas e vê, Senhor, meu Deus, vê se há em nós algum caminho que ainda não está agradável aos teus olhos, Senhor, e muda tudo em nós, Senhor. Pedimos perdão de pecados, perdoa nossas fraquezas, nossas limitações, nossas falhas, Senhor, para que nós possamos andar nessa terra, Senhor, errantes, Senhor, diante da tua face, como seus filhos, Senhor, meu Deus, cuidados pelo Espírito, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que todos os inimigos, Senhor, das nossas vidas, que têm levantado para um combate, para uma peleja, Senhor, já estão, Senhor, derrotados, Senhor, pelo agir do Espírito de Deus, pelo alvoroçar da sua bandeira, Senhor, em nome de Jesus, e que sobressaia, Senhor, meu Deus, todos os dias na nossa vida, Senhor, meu Deus, a tua bandeira, como verdade e como justiça, e sempre declaramos, Senhor, nossa bandeira, Jeová Nissim, é o Senhor Jesus, é o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É simples assim. Nossa parte é andar em retidão. Nossa parte é temor do Senhor e princípio da palavra, retos e verdadeiros. E o resto, pode deixar que o Espírito Santo está cuidando de tudo, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Fique na paz.